Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje a gente vai conversar sobre suplementação de HMB e hipertrofia muscular. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, deixa eu falar com vocês sobre um outro assunto, uma coisa totalmente diferente, para ver se eu me acalmo um pouquinho, né? Porque ligar a câmera não é uma coisa muito fácil para mim, eu já expus isso aqui para vocês. E aí, na medida que eu for me acalmando, as ideias vão fluindo da maneira como eu gosto que fluam. Antes de eu começar a falar, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Já tomaram água hoje? Água é muito bom. Água faz bem para a saúde e água me acalma. Bem, algumas semanas alguém me perguntou por que todas as vezes que eu gravo vídeo eu olho para cima, eu olho para o lado ou eu olho para baixo. Veja, eu não sei te dar uma explicação muito plausível sobre isso, mas eu tenho duas possíveis explicações. A primeira é que eu não consigo fixar o olhar na câmera o tempo todo. Talvez porque eu tenho uma característica forte de timidez. Segurar o olhar para a câmera ou diante de uma pessoa de carne e osso, assim, segurar o olhar para os olhos dela é complicado para mim. Não é porque eu não estou sendo sincero, não. É porque é uma característica minha de timidez. Então eu olho, mas de repente eu fujo, né? Do olhar da pessoa ou da câmera. Então eu olho para cima, eu olho para o lado ou eu olho para baixo. Não é porque eu não estou sendo sincero, é porque eu simplesmente não consigo segurar o olhar. Isso é uma característica minha. Se por acaso eu gravar olhando sempre para a câmera, eu não vou conseguir fazer isso, e se eu conseguir vai ficar uma gravação muito robotizada, né? Aquele negócio meio artificial, e eu não quero que fique assim, eu quero que fique da maneira mais fluida possível. A outra explicação é o seguinte: você tem um cérebro aqui, né? Os olhos, eles são uma extensão do cérebro. Então eles estão intimamente conectados com o teu cérebro. De forma que quando você está falando, que você quer buscar alguma informação, se você olha para cima e olha para o lado aqui esquerdo, então você está tentando buscar, a informação que você está tentando buscar está do lado esquerdo do teu cérebro. Se tu olha para cima, para o lado direito, então você está tentando buscar uma informação que está do lado direito do cérebro. A mesma coisa quando você olha para baixo. Claro que para baixo, embaixo aqui não tem nenhum cérebro, mas quando eu olho para baixo, eu estou tentando buscar alguma informação do lado esquerdo do meu cérebro aqui, que está em alguma região. A mesma coisa quando eu olho para o lado direito, e assim vai. Se você não está confiando muito nessa explicação, então converse com um neurologista, converse com um psicólogo, talvez ele possa falar sobre isso. Um psiquiatra, eu acho que talvez consiga falar também, ou algum profissional de qualquer outra área da saúde, mas que tenha especialização na área de fisiologia neural. Talvez ele consiga te falar melhor sobre essas questões. Tudo bem? Bem, dito isso, vamos começar a falar sobre suplementação de HMB, que eu gosto muito de falar sobre isso. E eu vou dizer a vocês no decorrer do vídeo por que eu gosto. Vamos começar bem do comecinho. O que é o HMB? HMB é uma sigla que significa hidroxibeta-metilbutirato. Ele é um derivado do aminoácido leucina, que é um dos aminoácidos essenciais. E um dos aminoácidos, inclusive, ou melhor, o aminoácido inclusive que desencadeia, que ativa a chave inicial para a hipertrofia muscular, porque a leucina ela participa diretamente na ativação do eixo da mTOR, o que desencadeia numa maior síntese proteica, o que pode desencadear na hipertrofia muscular, né? Bem, quem compra o HMB, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, antes que eu tussa, que eu estou já chegando no limite, não porque eu estou contaminado, mas por causa do ar-condicionado aqui. Quem compra o HMB e quem está vendendo o HMB, ou seja, o vendedor de suplementos, compra com um objetivo: ganhar hipertrofia. Força também, mas principalmente hipertrofia. O vendedor de suplementos vai te dizer isso: é um suplemento utilizado para a hipertrofia muscular. Ele tem basicamente duas funções. Uma função anabólica, ou seja, promover ganho de massa muscular, e uma função anticatabólica, ou seja, impedir a perda de massa muscular. Que coisa maravilhosa, né? Um suplemento que além de promover ganho de massa muscular, vai impedir a perda de massa muscular. E os mecanismos fisiológicos envolvidos nesse processo são basicamente dois. Primeiro, o HMB ativa com a maior eficiência o eixo AKT-mTOR,
que vai desencadear numa maior síntese proteica, que possivelmente vai desencadear na hipertrofia muscular. E o outro é que o HMB inibe o sistema ubiquitina-proteasoma dentro da tua célula, né? O que impede a perda de massa muscular. Que coisa maravilhosa. Um leigo escutando uma explicação dessa dizer: esse é o suplemento maravilhoso, eu vou comprar esse suplemento. Tudo bem, maravilha. O problema é que praticamente todas as evidências científicas que investigam o papel do HMB nos ganhos de massa muscular e força em pessoas jovens que fazem musculação não verificam efetividade. Ou seja, o HMB não promove ganhos de força e de massa muscular em pessoas jovens que praticam musculação. E se por acaso você vê algum estudo mostrando a efetividade do HMB em pessoas jovens, tenha certeza, tem alguma coisa errada nesse estudo. Ou um erro metodológico grave, ou seja, um erro na montagem do estudo, ou um erro grave na análise estatística que compromete os resultados do estudo, ou esse estudo é patrocinado por alguma empresa que fabrica HMB. Porque a maioria dos estudos sérios, acho que a totalidade dos estudos sérios, mostram que HMB não é efetivo para a hipertrofia muscular. Por exemplo, dá outro golinho antes que eu tussa. Há algumas semanas, ou melhor, alguns meses, eu trouxe um estudo aqui que foi publicado na Nutrients. Eu sempre falo, quando eu falo de um estudo da Nutrients, a Nutrients é uma revista importante na área da nutrição. Esse estudo foi um estudo de revisão e já no título do estudo, os caras já dizem o que é que eles vão achar. E o estudo é intitulado assim, ó. Eu vou colocar aqui editado se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, tá? A suplementação com HMB não melhora as alterações induzidas pela musculação na composição corporal ou força em homens jovens. Esse estudo, ele foi um estudo de revisão, né? Eles pegaram 11 estudos que investigavam os efeitos do HMB nos ganhos de massa magra, hipertrofia e ganhos de força em homens jovens. E os 11 estudos verificaram que o HMB não funciona. O HMB não funciona. E sabe quem é um dos autores desse estudo? Um cara chamado Stuart Phillips, um dos maiores pesquisadores do mundo na área de suplementação de proteína, professor e pesquisador da Universidade de McMaster no Canadá. Ou seja, nem no Canadá o HMB serve. O HMB não serve em país nenhum, meu amigo. HMB não serve para nada e eu gosto de falar isso. E aí, falando que ele não serve para nada e que tem estudo mostrando que ele serve, eu trago exatamente esse estudo que foi publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition, ou seja, Jornal da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Esse estudo foi publicado em 2020 por pesquisadores americanos e alemães. Esse estudo, eles pegaram 15 homens jovens e saudáveis e dividiram em dois grupos. Um grupo tomava whey protein mais HMB. Veja, eles suplementaram duas coisas: whey protein mais HMB. E o outro grupo tomava whey protein mais placebo, que é uma substância que não tem efeito nenhum, né? Eles foram submetidos a 3 meses de musculação, 4 vezes por semana. A musculação era dividida, né? A rotina era dividida em membros superiores e inferiores. Treinaram lá durante 3 meses e fizeram essas suplementações. Então grava. Um grupo tomava HMB mais whey protein e o outro grupo tomava whey protein mais placebo. Tudo bem? Vamos para os resultados. Depois dos resultados do estudo eu falo algumas considerações em relação a isso. Mais um golinho d'água aqui para não tossir, que eu vou terminar tossindo. Já foi. Bem, o que é que eles verificaram? Que houve ganhos na massa magra da perna numa maior quantidade no grupo que tomou whey protein mais HMB. Ou seja, o grupo que suplementou com whey protein mais HMB verificou um maior aumento na massa magra da perna, enquanto o grupo que tomou whey protein mais placebo não. No entanto, quando se foi medir massa corporal e a massa magra do braço, não houve diferença, ou seja, os dois grupos ganharam massa corporal e massa magra do braço na mesma quantidade. Em termos de força muscular, eles mediram em 2 exercícios, no supino reto e no leg press. No supino reto não houve diferença, os dois grupos ganharam e ganharam muito semelhantemente. Quando foi medir a força muscular no leg press, o que é que aconteceu? Sabe quem saiu na vantagem?
o grupo que tomou Whey Protein mais placebo. Ou seja, o grupo que tomou Whey Protein mais placebo ganhou mais força muscular nos membros inferiores do que o grupo que tomou Whey Protein mais HMB. Ué, mas HMB não é o suplemento Ultra Mega Power? Ele não promove ganhos de força e de massa muscular? Por que o pessoal que tomou HMB não ganhou mais força muscular nos membros inferiores? Será que esse suplemento é tão bom assim? Quando eu peguei esse estudo, porque já no título do estudo ele fala que o HMB induz ganhos na massa magra da perna, né? Quando eu peguei esse estudo eu já sabia que tinha uma coisa errada, porque a literatura científica em peso mostra que o HMB não funciona. E aí eu mandei esse estudo para 3 pesquisadores diferentes, né? 3 pesquisadores na área de nutrição esportiva, e pedi para que eles analisassem e me dissessem onde é que está o erro nesse estudo, porque eu sabia que tem alguma coisa furada. Enfim, tem erro nos gráficos e tem erro na análise estatística. Um dos pesquisadores falou exatamente assim: tem uma confusão estatística importante aqui que compromete os resultados do estudo. Observe que o grupo que ganhou mais massa magra na perna foi o grupo do HMB, mas esse ganho não foi tão expressivo. Em relação à força, o grupo que tomou placebo mais Whey ganhou mais força nos membros inferiores do que o grupo HMB. Então, embora eles tenham ganhado um pouco mais de massa magra, que não foi tão expressivo, no final das contas eles não ganharam força muscular. O que é que eu quero dizer para vocês aqui? Que a maioria da literatura científica, eu sempre falo o nome maioria, não é mais não. A literatura científica em peso mostra a ineficiência do HMB em promover ganhos de força e massa muscular em pessoas jovens. Enfim, HMB não funciona. Mesmo que o vendedor de suplementos seja bonitão, tenha bom papo e seja musculoso, não caia em conversa de vendedor de suplemento. Por mais que o papo dele seja bonito, por mais que ele te explique que é um suplemento anabólico, que é anticatabólico, as evidências científicas mostram exatamente o contrário. E quando uma evidência científica, quando um estudo mostrar que o HMB funciona, tenha certeza, tem alguma furada nesse estudo, ok? Então, HMB não funciona para ganhos de força e hipertrofia. Beleza, pessoal? Um abraço, eu espero ter contribuído e até mais.